Fala, meus queridos alunos do 7º ano, beleza? Como é que vocês estão? Cara, eu não sei se a câmera tá travada. Toda vez que eu começo a gravar esse negócio, a câmera trava. Então, vai indo assim mesmo, tá? Vamos tentar. Vamos continuar. Aí uma hora aí a câmera vai destravar. É porque esse programa aqui tem esse problema mesmo. Vamos lá. O nosso assunto de hoje está lá na página 35. Certo? Mas deixa eu voltar antes para a gente ver, para a gente se contextualizar o que nós estamos estudando, tá? A gente está estudando agora sobre o anúncio publicitário, ok? Estamos vendo a propaganda, aquelas propagandas lá de institucional, onde os caras mandam fazer uma ideia, tudo mais. Hoje vamos para a nossa aula de gramática. Nós vamos falar sobre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito e também outra coisinha lá. Mas deixa eu voltar também lá antes para a gente ver o que nós estudamos. Porque se vocês não lembrarem disso aqui, vocês podem esquecer. Nós estudamos, até fiz um vídeo aí, eu vou tentar colocar aí no card em cima, sobre isso aqui, ó, sobre verbos transitivos e verbos intransitivos. Falamos sobre verbo transitivo, sobre verbos intransitivos. Nós estudamos sobre os verbos transitivos direto e indireto, né? A gente viu isso aí tudinho. A cadeira tá querendo mexer aqui comigo. Pronto. Nós vimos sobre esse tipo aí de verbos transitivos, tá? Se você não estudou, meu amor, volta lá e estuda, tá? Volta lá e vê de novo. Foi um vídeo bem legal que eu fiz lá com vocês. Deixa aí no card aí, tá? Que eu até utilizei o brinquedo do Miguel para poder explicar essa aula para vocês. Dá uma conferida lá. Então, a gente viu lá naquela aula sobre verbos transitivos e a gente viu que a parte mais importante da oração é o verbo, tá? Só que isso aí a gente vai ver depois. Vamos continuar aqui na nossa aula, que a gente agora vai falar sobre verbos de ligação. A gente viu sobre verbo transitivo e intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento e o verbo transitivo é aquele que precisa do complemento, tá bom? E a gente vai aqui para o verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Olha só, a primeira coisa é um verbo de ligação. Então, é porque ele liga alguma coisa, professor? Exatamente, ele vai ligar, o verbo ele vai servir para ligar uma coisa com a outra, é como se fosse uma ponte, tá? Uma ponte ela não serve para ligar um lado com o outro lado, né? Nós temos dois lados aqui, aí para ligar esse lado com o outro a gente usa uma ponte para a gente poder ter acesso ao outro lado também, né? Então eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês, veja só. Eu vou dar um exemplo com um verbo transitivo. Deixa eu ver assim. Eu comprei uma casa. Tá? Eu comprei uma casa. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Eu comprei uma casa. Ei, o professor tá rico, comprou uma casa. Quem dera, né? Tô doido para fazer isso mesmo. Veja só. Eu tenho aqui o sujeito, que é eu. O sujeito sou eu. Comprei é o verbo, tá? E uma casa é o objeto direto. Tá bom? Veja só, cadê o predicado? Tá aqui, ó. Comprei uma casa. Esse aqui é o predicado, certo? E olha só, sujeito, predicado, verbo transitivo. Qual é a palavra mais importante dessa oração? Principalmente do predicado. Qual é a palavra mais importante? É o verbo. Se eu tirar o verbo, eu, uma casa. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem sentido coisa nenhuma. Então, a palavra comprei é muito importante. Então, todo o significado dessa frase está nesse verbo comprei. Nesse verbo comprei aqui, né? Então, se tirar ele, bagunçou tudo. Não vai prestar mais nada, tá bom? Agora, veja só essa aqui, ó. Minha mãe é carinhosa, tá? Vamos ver isso aqui. Cadê o sujeito? Minha mãe.
tá? Cadê o predicado? É carinhosa. Cadê o verbo desse predicado? É. Certo? É o é. Veja só uma coisa que nós temos aqui, ó. Nós vamos ter aqui no predicado uma palavra muito importante. Eu considero que é também a palavra assim até mais importante na oração toda, né? Vamos ver aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Eu não vou olhar aqui pro sujeito, não. Eu vou olhar aqui só pro predicado. Nesse predicado aqui de cima, vocês viram que a palavra mais importante foi comprei. Agora, nesse predicado de baixo, qual é a palavra mais importante? É o verbo? Bora ver. Vou tirar o verbo. Tirei o verbo. A frase perdeu sentido? Minha mãe carinhosa. Perdeu sentido? Não perdeu, né? A gente continua entendendo o que a frase está querendo dizer. Está querendo falar de uma mãe que é carinhosa. Mesmo se eu colocando o verbo não vai fazer diferença, tá? Ele não vai fazer muita diferença aí. Professor, então eu posso excluir ele? Em alguns casos sim, mas nesse caso não vamos excluir porque ele é nosso objeto de estudo, tá? Mas professor, então, se esse verbo aqui não é tão importante assim, o que ele está fazendo aí? O que ele está fazendo? Ele é a ponte, né? Ele só está ligando o sujeito com essa palavra aqui, carinhosa. Então, por isso, eu vou chamar esse verbo de ligação, tá ok? O verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito com essa outra palavrinha aqui, carinhosa, tá bom? Mas, deixa eu anotar uma coisinha aqui. Deixa eu anotar uma coisa aqui muito importante. O que eu vou anotar? Minha mãe é o sujeito, não é? Que a gente já falou. É o sujeito. O ele é o verbo, né? A gente já falou isso aqui também. O verbo é. Esse carinhosa, ele é o quê? Pensa aí, qual é a classe gramatical da palavra carinhosa? Pensou? Ele é um adjetivo, tá? Adjetivo por quê? Porque carinhosa é uma característica. Característica de quem? De minha mãe. Qual é a característica da minha mãe? Que ela é carinhosa. Então, é um adjetivo. Tá ok? Então, veja só. O que esse verbo aqui está fazendo? Ele está ligando o sujeito com sua característica. Com seu adjetivo, que é carinhosa. Tá entendido? Sujeito e a característica do sujeito, que é o adjetivo. Tá? Beleza? Olha só. Outra coisa. Só que aqui, vocês estão vendo uma coisa que eu já estou misturando as coisas. Tá? Uma coisa que eu estou fazendo aqui não estou fazendo muito certo, não. Mas eu vou corrigir aqui para você. Sujeito, ele é uma função, ele é uma função sintática. Ele não é uma classe gramatical. Ou seja, minha mãe eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui minha, que é pronome, e mãe, que é substantivo. Esses dois aqui, eles estão fazendo o quê? Qual é o papel deles dentro dessa oração? Estão fazendo papel de sujeito, certo? Esse verbo aqui, o é, eu sei que é um verbo. Mas ele é um verbo, que tipo de verbo ele é? Qual é a função dele? Ele é um verbo de ligação. Então, a função do verbo é aquele verbo de ligação. Agora, carinhosa, ele é um adjetivo. Gramaticalmente, né, ele é um adjetivo. Mas qual é a função dele? Né? Eu vou deixar aqui entre parênteses. E aí eu vou escrever aqui a função desse adjetivo, que a gente vai chamar, que é o predicativo. Predicativo, tá? Vou até colocar esse... Opa, misturei aqui demais as coisas. Tá? Vou até colocar esse aqui, ó. Esse predicativo, ele é um adjetivo, mas é um adjetivo de quem? Do sujeito, certo? Então, vamos por parte. Vocês podem estar confusos aí, ó. Só para resumir. Eu tenho minha mãe, que é o sujeito. Eu tenho o
que ele é um verbo de ligação. Por que ele é verbo de ligação? Porque ele está ligando o sujeito com uma característica. Essa característica, eu vou chamar ela de predicativo, tá bom? Que ele é um adjetivo. Está sendo representado aqui por um adjetivo. Deu para entender? Então é isso aí. Então o que é o verbo de ligação? Ele é um verbo que liga o sujeito com o predicativo, que é a característica. Pronto? Fechou isso aí? Muito bem. Vamos agora para outros tipos de verbos de ligação. Eu vou colocar aqui mais 2, né? Só que eu vou continuar utilizando esse mesmo sujeito e o mesmo predicativo. Olha só. Minha mãe. Deixa eu tirar essa sublinhado. Minha mãe parece carinhosa. Olha aí, viu? Ó. Continua sendo sujeito, o mesmo sujeito. Agora o predicado, ele tem um novo verbo de ligação. Parece, tá? Ok? Tem um novo verbo de ligação. Parece carinhosa. Eu tenho aqui um predicativo, tá? Vamos para o último exemplo. Vou continuar colocando minha mãe. Agora eu vou botar outro verbo. Estar carinhosa. Olha aí. Mesmo sujeito, predicado e o verbo de ligação estar. Então eu tenho esses 3 tipos de verbo de ligação. O verbo é, que vem do verbo ser, tá? O verbo é vem do verbo ser. Tem o parece e o verbo estar. Todos são verbos de ligação. Professor, ainda não consegui compreender muito bem a diferença dele para o outro verbo lá, comprei, que é o verbo transitivo. Muito simples. Veja só. Eu comprei. Concorda comigo que o eu, ele está praticando essa ação? É ele que está fazendo essa ação? O sujeito, nesse caso aqui, ele está fazendo essa ação de comprar. Certo? Ele está agindo dessa forma. Nesses outros, não. O sujeito, ele não age, não. Ele não faz nada aqui. Ó. Esse verbo não está indicando nenhuma ação do sujeito. Viu qual é a diferença grande? Esse aqui diz o que o sujeito fez. Esses outros não diz nada do que o sujeito fez. Ele só está ligando com uma característica lá. Tá bom? Deu para entender? Viu aí a grande diferença? Professor, mas como é que eu vou saber quem é verbo de ligação e quem não é? Meu amor, aí é que a porca torce o rabo. Porque é o seguinte, você vai ter que decorar. Meio que você vai ter que decorar. Como é que eu vou decorar, professor? Tá bem aqui na página 36. Os verbos de ligação mais utilizados são esses aqui, ó. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar e tornar-se, tá? Então, todos esses aqui, se vocês vierem lá nesse nosso exemplo aqui e colocarem um daqueles outros verbos de ligação, vocês vão ver que eles vai continuar a mesma coisa. Se eu, no lugar de estar, eu coloco, deixa eu escolher aqui, eu coloco aqui parecer. Então, bota aqui, parece carinhosa. Parecer eu já tinha colocado, burrão. Deixa eu botar outro. Permanece. Permanece carinhosa. Deixa eu botar anda. Eu vou deixar o anda por último. Vou botar tornar-se. Torna-se carinhosa. Minha mãe torna-se carinhosa. Viu? Professor, você falou que tem um andar, né? Tem um andar. Muito cuidado. O andar, ele pode ser verbo de ligação. Ó. Minha mãe anda carinhosa. Ou seja, rapaz, ela tá tão carinhosa esses dias, né? Ela anda carinhosa. Mas muito cuidado, que vai ter momentos em que esse anda não vai significar verbo de ligação, não. Se eu botar aqui, ó, anda rápido. Minha mãe anda rápido. Veja só, isso aqui é verbo de ligação? Não, isso aqui está se fazendo do verbo andar mesmo, tá? Com os pés. Esse anda aqui
significam um costume. Ela tá, nesses últimos dias, ela tá com o costume de ser muito carinhosa. Nesse aqui não, o verbo andar mesmo é dar passos com os pés, tá? Muito cuidado na hora que vocês forem observar esse coisa aqui, né? Que vocês podem até ver em provas futuras que a gente possa fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso aí, já a gente vai para outra parte, para finalizar. Então vamos só recapitular o que foi que a gente viu aqui. A gente aprendeu o que é verbo de ligação e a gente aprendeu o que é predicativo, tá? Verbo de ligação é um verbo que vai ligar o sujeito com sua característica. A característica do sujeito nós vamos chamar de predicativo, tá bom? Por isso o nome predicativo. Vamos ver aqui outros exemplos, tá? Agora eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos agora dar foco ao predicativo. Vamos falar do predicativo agora. Eu quero mostrar essa página aqui para vocês. O predicativo, vocês viram lá no meu exemplo que ele é um adjetivo. Mas ele não precisa ser só um adjetivo. Ele pode ser outra palavra. Ele pode ser uma locução adjetiva. O que é locução adjetiva? Volte lá. Duas palavras com valor de adjetivo. Ó, a amizade entre o homem e os animais é de verdade. Olha só, é uma locução adjetiva. Isso aqui é o predicativo desse sujeitão aqui, ó, que nós temos um sujeito bem grande. O predicativo, ele também pode ser um substantivo, tá? Um substantivo. Abandono de animais é crime. Crime é um substantivo, mas ele está sendo utilizado aqui como uma característica do sujeito, tá? Ó, próximo. A solução é adotar. Adotar é substantivo, é locução adjetiva ou é outra palavra? Ele é outra palavra. Adotar é verbo. Mas nesse aspecto aqui, ele está sendo uma palavra substantivada. O que quer dizer uma palavra substantivada? Palavra substantivada é uma palavra que é a mesma coisa de um substantivo. Guarda só isso aí, tá? Fica fácil. Palavra substantivada é uma palavra que ela é a mesma coisa de um substantivo. Tem o mesmo valor de substantivo, tá? Então, uma palavra substantivada, ou seja, pode ser qualquer outra palavra. Pode ser um verbo, pode ser um artigo, pode ser um numeral. Se elas estiverem sendo usadas da mesma forma que um substantivo, ela vai ser uma palavra substantivada. Então, pode também funcionar como predicativo do sujeito, tá? Por último, ó, 3, ó, que é um numeral. Viu? Ó? Numeral. Numeral pode ser também predicativo. Eu, meu cachorro e a felicidade somos 3. Tá? Ó, aqui o verbo de ligação ligando com uma característica. Certo? Há características dele. Tá ok? Então, essa foi a observação que a gente fez sobre o predicativo. E para finalizar, nós vamos agora para isso aqui. Ó. Eu vou colocar aqui agora essas duas orações aqui para a gente finalizar depois vocês irem para a atividade de vocês. Vou colocar aqui embaixo. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha bem aqui. Que a gente vai ver aqui, ó, tipos de predicado. Tá ok? Tipos de predicado. Então vamos lá. Observa aqui que agora eu sublinhei o predicado. Eu comprei uma casa. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Qual é a palavra mais importante? Nós estamos olhando aqui só para o predicado, tá? Nós estamos falando só do predicado. Esquece o sujeito. O sujeito deixa aí, mas vai ficar só de apoio. Vamos olhar só para o predicado. Qual é a palavra mais importante que eu tenho nesse predicado aqui? É o comprei? Vamos tirar. Eu, uma casa. A palavra mais importante é o verbo, né? Ah, olha aí, ó. Então, a palavra, nesse caso aqui, nesse predicado, a palavra mais importante é o verbo. Então, quando a palavra mais importante é o verbo, nós dizemos que esse predicado aqui é verbal. Tá? O que é um predicado verbal? Deixa eu tirar esse sublinhado aqui. Predicado verbal é quando a palavra mais importante do predicado é o verbo. Tá?
É o verbo. Predicado verbal é quando a palavra mais importante é o verbo. Quando a palavra mais importante do predicado é o verbo. Tá bom? E agora olha aqui, ó. Vamos para esse outro predicado. Eu tenho aqui um predicado. É carinhosa. Qual é a palavra mais importante? É o verbo? Vamos tirar o verbo. Não, né? Minha mãe carinhosa. Não perdeu o sentido. Mas se eu tirar carinhosa, se eu tirar o predicativo, minha mãe é. É o quê? Fica com sentido isso? Não tem sentido nenhum. Então a palavra mais importante aqui, ó, não é o verbo, é o predicativo. Então, quando a palavra mais importante é o predicativo, nós dizemos que esse predicado, ele vai ser um predicado, deixa eu botar maiúsculo para ficar tudo igual, predicado nominal. Viu? Que legal? Predicado nominal, tá bom? Então, é quando a palavra mais importante do predicado é o predicativo, tá? Então, fica aí a explicação para vocês. Predicado verbal é quando a palavra mais importante do predicado é o verbo, tá? E predicado nominal é quando a palavra mais importante do predicado é o predicativo. Viu que legal isso aí, ó? Tá bom? Então, fica muito claro isso aí se eu fosse colocar numa prova, eu botasse lá 3 frases, né? Aí vocês iam ter que observar que tipo de predicado era aquele. Professor, ainda fica difícil de eu compreender. Muito simples. Observa. Olha só isso aqui. Vou colocar aqui o último exemplo para vocês. Deixa eu ver. Meu irmão trouxe presentes. Deixa eu ver quem é. Meu vizinho está feliz. Meu vizinho está feliz. Tá bom? Então eu tenho aí essas 2 orações para vocês. Aí eu perguntava para vocês. Indique para mim que tipo de predicado tem nessa oração aqui. O que você vai fazer? Você vai primeiramente identificar o predicado. Cadê o predicado? Meu irmão trouxe. Então tá aqui, ó. Trouxe. Tchan. Tá aqui o predicado. Meu vizinho está feliz. Cadê o predicado? Está feliz. Certo? Vamos voltar para o primeiro predicado. Cadê o verbo? Trouxe. No segundo predicado, cadê o verbo? Está. Certo? Aí pensa o seguinte aí comigo, ó. Qual é nesse predicado aqui? Cadê o verbo? Trouxe. Ele é de ligação? Não. Então, esse predicado é verbal. Pronto. Esse predicado é verbal. O verbo é de ligação? Não é verbo de ligação. Então, predicado verbal. Vamos para esse segundo. Nesse segundo, esse verbo aqui, cadê o verbo? Tá aqui. Ele é de ligação? É. Então, é predicado nominal. Isso aqui é um macete que eu estou dando para vocês, tá? Só para ficar mais clarozinho aí para vocês, ok? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, se eu perguntasse, que tipo de predicado é aquele ali? Aí você olha para o verbo. O verbo, ele é de ligação? Não, professor, ele não é verbo de ligação. Então, é predicado verbal. E aquele outro ali? Olha para o verbo. Cadê o verbo? Está. O verbo é de ligação? É. Então é predicado nominal. Tá? Só isso aí. Tá? Guarda isso aí com vocês. Tem algumas outras maneiras também, mas eu não vou falar, porque vai ficar para uma próxima aula. Tá bom? Ok? Para vocês, gente? A aula ficou grande e agora vocês vão fazer a atividade. Qual é a atividade?
Essa aqui. A atividade que começa na página 39 e vai até a página... até a 8ª questão da página 42, tá? Tem aqui a página 42 até a 8ª questão que fica lá em cima, ok? Não precisa me enviar, tá? Eu vou eu tô prometendo que vou disponibilizar vários links aí para vocês, mas eu não tô tendo tempo. O importante é vocês fazerem no livro de vocês, tá bom? Fez no livro de vocês, pronto. Não precisa me enviar, não precisa, só manda só assim uma fotinha, só uma foto que vocês fizeram aqui dali, tá? Só para eu ter certeza que vocês fizeram. Beleza? É isso aí, gente, tá? Deixa guardado no livro de vocês essa tarefa aí. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar que eu explico aí para vocês sobre essas questões aqui, tá bom? É isso aí, meus amores. A gente se vê amanhã, tá bom? Na nossa próxima aula. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.